Todo mundo já sentiu na pele, né? Aquela fratura num relacionamento. Mas e se existisse um padrão por trás disso? Um tipo de roteiro que não só explica por que as coisas quebram, mas o mais importante, como elas podem ser consertadas, restauradas de verdade. Pois é exatamente isso que a gente vai mergulhar agora. Um mapa que pode nos levar da desordem de volta para a harmonia. Para começar, o material de origem traz uma metáfora muito poderosa para a gente entender a vitalidade de qualquer relacionamento, ou até de uma comunidade, a de um incêndio. E claro, como todo fogo, ele precisa de 3 elementos essenciais para queimar com força. Vamos dar uma olhada em quais são. Então, o slide mostra esses 3 elementos, mas o ponto-chave para nossa análise aqui é o combustível, amor e unidade. A ideia, segundo a fonte, é que isso não é só um sentimento bonitinho, sabe? É a própria substância que mantém a chama acesa. Então, a gente vai focar nesse combustível e explorar o que acontece quando ele acaba. Para a gente entender a fratura, primeiro a gente precisa ver como era o projeto original. O material que estamos analisando começa com um estado ideal de conexão, mostrando como as coisas deveriam ser antes de qualquer rachadura para ser. A ideia fundamental aqui era de uma harmonia perfeita. A humanidade foi criada para ser um reflexo unificado de uma imagem divina. Imagina só, sem competição, sem conflito, apenas unidade. Esse era o ponto de partida. E esse ideal é resumido nesse conceito de uma só carne. Não se trata de 2 metades que se completam, mas sim de um todo, algo novo e unificado sendo criado. Era uma parceria totalmente integrada, sabe? Onde a conexão era leve, cheia de vida. Só que algo quebrou esse ideal. A fonte chama isso de a queda. Um momento cujas consequências, elas ecoam pela história humana até hoje, nas nossas interações do dia a dia. É o momento em que a fratura entra no projeto. É aqui que a gente vê a primeira rachadura. A unidade é trocada pela transferência de culpa. O protetor vira o acusador. E assim, num instante, o que era parceria se transforma numa disputa. E pronto, está estabelecido o padrão para relacionamentos quebrados. Esse único ato, então, introduziu todo um padrão de disfunção, culpa, autoproteção, conflito. Esse padrão virou o arquétipo para relacionamentos quebrados. Um ciclo de exaustão que, sejamos sinceros, muitos de nós conhecemos bem demais hoje em dia. E esse padrão de fratura não foi, de jeito nenhum, um evento isolado. O material de origem mostra como esse mesmo eco de desconfiança e conflito ressoa em outras histórias, revelando como ele se repete. Por exemplo, na história de Nabal, o que a gente vê é desonra e desprezo. Ele simplesmente ignora a pessoa que estava protegendo a casa dele. Um exemplo claro dessa natureza caída se expressando através do desrespeito. Em vez de gratidão, ele oferece zombaria, quebrando uma aliança que o protegia. E aqui, na história de Jacó e Esaú, o padrão infecta o coração da família levando a favoritismo e engano. E o resultado? Uma rivalidade que separou 2 irmãos por 25 anos. A família, que deveria ser o lugar de maior segurança, virou um campo de batalha por identidade e valor. Com isso, o material de origem apresenta um contraste muito claro entre 2 maneiras de viver. De um lado, o padrão antigo e exaustivo da queda, e do outro, a possibilidade de um novo caminho, um caminho restaurado. É a diferença entre repetição e renovação. E isso nos leva ao ponto de virada da narrativa, a introdução de um caminho para a restauração. Se o estado caído é a norma, a fonte apresenta uma intervenção que oferece uma possibilidade completamente nova. O cenário aqui é fundamental. É um casamento, um lugar onde a alegria e a celebração, simbolizadas pelo vinho, tinham acabado. A festa estava no fim. Usando a nossa metáfora do início, o combustível daquele relacionamento, daquela comunidade, tinha acabado. A mensagem é de esperança, sabe? É a ideia de que é possível ter um novo começo, um vinho novo, em vez de viver com aquele gosto amargo das falhas do passado. A restauração não é sobre consertar o que quebrou, mas sobre criar algo novo a partir de aquilo. Tá, mas como é essa forma restaurada de se relacionar na prática? A fonte nos dá 2 estudos de caso muito fortes que contrastam diretamente com os padrões caídos que a gente viu antes. Essa mulher é um modelo de uma mentalidade restaurada. É um contraste total com a arrogância de Nabal, por exemplo. Ela não cai na armadilha do orgulho ou da ofensa. Pelo contrário, ela age a partir de um lugar de humildade e fé, mostrando uma maneira totalmente diferente de responder à tensão.
Vamos agora contrastar dois pais. Primeiro, vamos lembrar do padrão disfuncional na família de Isaac, lá da narrativa de Gênesis. O favoritismo e o engano do pai ajudaram a criar um ambiente que, no fim das contas, despedaçou a família. Agora, olha o contraste na parábola do filho pródigo. Esse pai é um modelo da restauração. Em vez de esperar, ele corre ativamente em direção à reconciliação. Ele cobre a vergonha com honra, troca a condenação por celebração, e é ele quem inicia a cura. E aqui está a essência da restauração. Não se trata de apagar o passado, mas de redimi-lo. Não é voltar a ser o que era, mas ser transformado em algo totalmente novo, elevado a algo que nunca fomos antes. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. O material de origem argumenta que, não importa o nosso passado, a forma como a gente conduz nossos relacionamentos hoje é uma decisão ativa. São apresentados dois caminhos: continuar na velha realidade de conflito e cansaço, onde o combustível da unidade acabou, ou escolher a nova realidade de restauração e graça, o tal vinho novo que reacende a chama. E isso tudo nos deixa com um pensamento final bem provocador do material de origem. Qual realidade os nossos próprios relacionamentos refletem? As pessoas ao nosso redor, elas experimentam os ecos da queda ou os primeiros frutos da restauração? A resposta revela o caminho que a gente está de fato escolhendo.